Você já se pegou recebendo um elogio, daqueles sinceros, e em vez de sentir orgulho, sentiu um nó no estômago, uma pontada de desconfiança? Como se a pessoa que elogiou não estivesse vendo a verdade sobre você. Não importa o que digam, uma parte de você sempre desconfia, não é? Uma voz, lá no fundo, que sussurra: não é bem assim. Não é suficiente. Não é para você. Eles vão descobrir a farsa. Essa voz, ela tem um nome. E eu a conheço bem demais. Por décadas, ela foi a minha sombra mais constante, o meu juiz mais implacável. Ela me fez duvidar de cada conquista, de cada carinho. Mas ela não precisa ser a sua sombra para sempre. Há uma maneira de silenciá-la, de finalmente aceitar o que é bom, o que é seu por direito. Meu nome é William. Tenho 77 anos. A vida me deu tempo de sobra para olhar para trás, para cada curva, cada queda, cada pico, e finalmente ver o que realmente importa. Eu não sou nenhum guru, não sou professor, não sou terapeuta, não tenho títulos pomposos. Sou só um homem que passou a maior parte da vida correndo atrás de uma coisa que ele pensava que ia preencher um vazio profundo. Eu achava que essa coisa era sucesso, era dinheiro, era reconhecimento público, era ter a casa maior, o carro mais novo. E quando eu cheguei lá, no topo do que eu imaginava para mim, no auge da minha carreira, o vazio, ele estava lá. Intacto, maior do que nunca, ecoando dentro do meu peito. Eu não estou aqui para te dizer o que fazer, nem para te vender uma fórmula mágica. Estou aqui para te contar o que eu vivi, o que eu senti, a que conclusão eu cheguei depois de tanto tempo. E talvez, só talvez, o eco da minha história acenda uma luz em você, uma faísca de reconhecimento de algo que você também tem sentido. Nós, homens, fazemos isso, não é? Construímos uma vida inteira em cima da ideia de que precisamos provar algo, de que precisamos ser mais rico, mais forte, mais inteligente, mais ocupado, sempre o último a sair do escritório. E a cada nova conquista, a cada novo degrau na escada corporativa ou social, a gente sente um alívio momentâneo, uma faísca de orgulho que dura pouco. Mas logo ela se apaga, como uma vela no vento. E o que sobra é aquela sensação persistente de que falta algo fundamental. Uma dor sem nome que aperta o peito, uma vergonha silenciosa de não ser o bastante, mesmo quando o mundo externo diz que você tem tudo. É como se a gente estivesse sempre correndo em círculos, numa esteira interminável, tentando alcançar uma linha de chegada que está sempre um pouco mais à frente, sempre inatingível. Eu sei o que é se sentir invisível, mesmo quando todos estão olhando para você, aplaudindo sua performance, mas sem te ver de verdade, por dentro. É um cansaço profundo, uma exaustão da alma de tanto tentar ser o que não somos. Meu pai era um homem, de poucas palavras, mas de expectativas gigantescas. Eu me lembro de quando eu tinha uns 8 anos e trouxe para casa um boletim com notas excelentes, quase todas 10. Mostrei para ele, orgulhoso, com o coração batendo forte, esperando um sorriso. Ele olhou rapidamente, balançou a cabeça sem muito entusiasmo e disse, com a voz grave: "Muito bom, William. Mas podia ser melhor, não é? Aquele 9 em história. Por que não um 10, como em matemática?" Não teve um abraço apertado, um elogio puro e simples. Só a sombra do que faltava, a lembrança do que não foi perfeito. Outra vez, ganhei um concurso de redação na escola, escrevendo sobre meu sonho. A professora ligou para casa, toda entusiasmada, elogiando minha criatividade. Meu pai pegou o telefone, ouviu com atenção e depois desligou, virou-se para mim e comentou: "O William escreve bem. Mas precisa se concentrar nos números, filho. É isso que vai te dar um futuro sólido, não essas fantasias. Sempre o mas, sempre a condição." Eu aprendi, sem que ele precisasse dizer em voz alta, que o amor, a aceitação, eram coisas que eu tinha que conquistar. E mesmo conquistando, nunca eram meus de verdade. Eram emprestados, com juros, sempre com a ameaça de serem tomados de volta se eu não mantivesse o padrão. Eu via os pais dos meus amigos elogiando sem motivo, por bobagens, por um desenho simples, e eu pensava, que sorte a deles, que não precisam se esforçar tanto para serem amados. Eu só queria ser visto, só queria ser suficiente sem ter que fazer algo espetacular. Essa fome de aprovação, essa constante busca pelo perfeito, essa sensação de invisibilidade, começou ali, na mesa da cozinha, com o silêncio dele e o meu medo de não ser o bastante. Lembro-me do dia em que assinei o contrato da minha maior aquisição. Era uma empresa grande, um negócio que eu persegui por anos, com noites em claro e sacrifícios sem fim. O escritório estava cheio, champanhe borbulhava nas taças, apertos de mão firmes, flashes de câmeras disparavam sem parar.
Todos me parabenizavam, diziam que eu era um visionário, um sucesso inquestionável, o homem do momento. Eu olhava para os rostos sorridentes ao meu redor, para a taça na minha mão, para o meu nome em negrito no papel assinado. E não senti nada, absolutamente nada, nem alegria, nem satisfação genuína, nem um pingo de contentamento. Apenas um cansaço profundo que parecia vir da alma. Olhei pela janela do meu escritório no 30º andar, para a cidade lá embaixo, uma colcha de retalhos de luzes e prédios. E a única coisa que pensei foi, é isso. Tudo isso para sentir, isso. Um vazio tão grande, o vazio era tão palpável que eu podia quase tocá-lo, senti-lo como um buraco no peito. Eu tinha tudo que eu achava que queria, tudo que me disseram que me faria feliz, e me sentia mais oco do que nunca. Aquela voz de que eu não era suficiente, ela não se calou. Ela só mudou de tom, para um sussurro cruel: você chegou, William, mas e agora? Continua vazio, não é? Nunca vai ser o bastante. Essa busca implacável por aprovação, essa necessidade de provar meu valor, não ficou só na esfera profissional. Ela se infiltrou em cada canto da minha vida pessoal, como um veneno lento. No casamento, eu esperava que minha esposa preenchesse aquele buraco, que ela me dissesse, com todas as letras, que eu era bom o suficiente, que eu era amado. Mas eu não conseguia aceitar o amor dela de verdade. Eu sempre desconfiava, procurando a pegadinha, mas, escondido em cada carinho, em cada palavra gentil. Eu a afastava sem querer, por medo de que ela descobrisse o não suficiente que eu carregava dentro de mim. E com meus filhos, meus filhos. Essa é a parte que mais me dói. Eu me via repetindo os mesmos padrões com eles. Não conseguia dar um elogio puro, sem um mas velado ou uma sugestão de melhora. Seu desenho está bom, filho, mas se você usasse mais cores, ou sua nota foi boa, mas seu primo tirou mais. Eu queria tanto que eles fossem melhores, que eu esquecia de amá-los, de vê-los e de elogiá-los pelo que eles eram, na sua essência. Eu os via crescendo, e via neles, com pavor, a mesma busca por algo que eu não sabia dar, porque eu mesmo nunca tive de forma incondicional. A culpa era pesada, uma vergonha de não conseguir ser o pai que eles mereciam, de ser emocionalmente ausente, mesmo estando fisicamente presente em todas as festas de aniversário e jogos de futebol. Era uma dor que não se podia nomear, a dor de ver a si mesmo nos olhos deles. Eu tinha um amigo, o Carlos. Ele era um ano mais velho que eu e corria na mesma toada, talvez até mais rápido. Sempre um novo projeto, uma nova viagem de negócios para fechar um acordo milionário, um novo carro para impressionar a todos. A última vez que o vi, há uns 5 anos, ele estava falando sobre um novo investimento gigantesco no exterior, com os olhos vidrados de ambição, mas o rosto cansado, marcado por anos de estresse. Ele ainda está correndo, eu sei. Ainda buscando algo lá fora que, como eu descobri, nunca vai encontrar, porque não está lá. Por outro lado, tinha o meu vizinho, o seu José. Ele era um pedreiro aposentado, um homem de mãos calejadas e alma tranquila. Morava numa casa simples, com um pequeno jardim bem cuidado, passava as tardes cuidando da horta e lendo jornal na varanda, um copo de café ao lado. Eu o via sentado lá, só observando o movimento da rua, as crianças brincando, as nuvens passando, com um sorriso tranquilo e genuíno. Uma vez, eu, na minha eterna busca, perguntei: seu José, o que o senhor faz para não se sentir entediado com essa vida tão calma? Ele me olhou, deu uma risada sincera e disse, com a sabedoria dos anos: entediado, William? Eu estou presente, a vida acontece aqui, agora. Para que mais? Ele não tinha troféus na estante, nem grandes negócios para ostentar. Mas tinha uma paz, uma suficiência interna que eu, com todo o meu sucesso material, jamais tive. Aquilo me atingiu fundo, como um raio. A prova de que a vida não precisava ser uma corrida sem fim, uma busca exaustiva por algo que sempre escapava, estava ali, na minha frente, na simplicidade da vida do seu José. Era um despertar tardio, mas real. Por muito tempo, eu confundi suficiência com perfeição. Achava que ser suficiente significava não ter falhas, não cometer erros, ser impecável em tudo. Mas a suficiência, a verdadeira, não tem nada a ver com isso. É a quietude de saber, lá no fundo da sua alma, que você, exatamente como é agora, com todas as suas marcas, suas cicatrizes, seus erros e seus acertos, é digno de paz. É poder olhar para o espelho pela manhã e não ver um projeto inacabado que precisa de mais consertos, mas um ser humano completo, imperfeito e ainda assim valioso.
É a liberdade profunda de não precisar impressionar ninguém, nem a si mesmo, com feitos grandiosos. É a capacidade de sentir a grama nos pés descalços, o calor do sol no rosto, o cheiro da chuva que se aproxima, e saber que isso, por si só, é o bastante, é a vida, é a presença. Não é um destino que você alcança depois de muito esforço. É um estado de ser. É a permissão que você se dá para simplesmente ser, em vez de ter que fazer incessantemente para merecer seu lugar no mundo. A solução externa nunca funcionou para mim, e não vai funcionar para você, porque o problema nunca foi externo. Aquele vazio que você sente, aquela voz de desconfiança que te sabota a cada elogio, eles não são falhas suas. Eles são, na verdade, mecanismos de defesa antigos, estratégias que você aprendeu na infância para sobreviver. São o eco daquela criança que aprendeu que o mundo era um lugar condicional, onde o amor vinha com preço, mas com a necessidade de ser melhor. E o medo de não ser amado, de não ser visto, de não ser o bastante, nos impulsiona a correr cada vez mais rápido, a buscar cada vez mais alto, a acumular cada vez mais coisas. Mas essa corrida é uma armadilha cruel. Cada elogio que você desconfia, cada conquista que não preenche, cada relacionamento onde você se sente inadequado, não amado de verdade, tudo isso é a prova dolorosa de que a resposta, a verdadeira paz, não está lá fora. A busca incessante por validação externa é a manifestação de uma ferida antiga que nunca cicatrizou, uma dor que se camufla em ambição. Ela te mantém preso numa gaiola dourada, te impede de sentir a alegria genuína de ser quem você é, sem máscaras, sem performance. Você não precisa mais correr. Você pode parar, agora. Pode dar um tempo. Você pode, neste exato momento, olhar para si mesmo com a mesma gentileza, com o mesmo carinho incondicional que você olharia para um filho seu, ou para um amigo querido que está sofrendo. Você é suficiente. Você sempre foi. A dor sem nome que você sente, a culpa que te consome, a vergonha silenciosa de não ser o que deveria. Elas não são fraquezas. Elas são, na verdade, sinais claros de que uma parte sua está pedindo para ser vista, para ser aceita, para ser amada por você mesmo. Comece por aí. Comece por se dar permissão para sentir o que sente, sem julgamento. Permita-se ser. Permita-se existir na sua própria pele, sem precisar de aprovação externa. E se esta conversa, se o eco da minha vida fez algum sentido para você, se tocou alguma corda aí dentro do seu peito, por favor, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquele amigo, aquele irmão, aquele colega que você sabe que também está correndo sem rumo, com aquele olhar cansado. Talvez ele precise ouvir isso mais do que você imagina, mais do que ele mesmo sabe. É um presente de liberdade que você pode oferecer.